Oi, eu sou o Vini Cardoso, esse é o Verso Vini e eu inicio o primeiro vídeo do canal te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar sobre Lei de Murphy? Não? Então fica por aí que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que eu tenho certeza que é familiar para muita gente. Mas antes eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem o vídeo, comentassem, compartilhassem com seus amigos e dessa forma você vai estar me dando aquela força. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Lei de Murphy. A lei de Murphy é um adágio ou um epigrama, para simplificar um pouquinho, um provérbio, que dá nome para um conceito bastante interessante que diz o seguinte: qualquer coisa que possa dar errado, efetivamente dará e no pior momento possível. Ou seja, se algo pode dar errado, dará. Existem relatos acerca desse conceito desde o século XIX, mas efetivamente ganhou esse nome como resultado de um teste de tolerância à gravidade em seres humanos feito pelo engenheiro aeroespacial Edward Alvar Murphy Jr. Bom, por que eu escolhi esse tema? Essa semana eu estava me arrumando para ir trabalhar e estava lavando minhas mãos na pia do banheiro, né? E eu tinha colocado uma pulseira que eu tinha comprado, uma pulseira de estimação de prata, que eu tinha pago até um valor razoável nessa pulseira, gostava muito dela. E ali lavando a mão na pia do banheiro, eu lembro que eu cheguei até a pensar: nossa, já pensou se essa pulseira solta do meu pulso e cai no ralo da pia do banheiro? E foi exatamente isso que aconteceu. E daí esse foi o estopim para um dia onde parece que nada deu certo. Eu tenho certeza que você já passou por isso, né? Já teve aquela sensação de que, poxa, hoje nada no meu dia tá dando certo. E essa é só uma história, né? Desse dia que a gente levanta, parece que com o pé esquerdo. Sabe aquele dia que a gente tem vontade de voltar a dormir para ver se a gente reseta, para ver se a gente reinicia o dia e as coisas começam a dar certo? Bom, eu tenho ali mais duas histórias acerca disso, né, que me fizeram olhar para cima e falar: Senhor, vai devagar, Murphy, vai devagar, que hoje o negócio tá feio. Uma delas, na época eu morava ainda em Presidente Prudente e eu fazia parte de um projeto que tinha lá que chamava Fundação Mirim. Né? Quem estiver assistindo de Presidente Prudente com certeza vai conhecer, vai saber do que eu estou falando, Fundação Mirim. E o uniforme da Fundação Mirim era uma camisa creme e uma calça vinho, era um uniforme bem chamativo, tanto é que quando você andava pelo centro de Prudente e via gente com essa roupa, com essa vestimenta, você já identificava, já sabia que era da Fundação Mirim, né? E a Fundação Mirim, ela funcionava basicamente como um menor aprendiz, assim. Ela direcionava as pessoas, os jovens, né, para os primeiros empregos, né? Você passava ali um tempo trabalhando na empresa, aprendendo. Era bem legal, assim. Eu lembro que eu entrei na Fundação Mirim 13 para 14 anos e saí só com 18, né? Bom, por que eu fiz todo esse contexto? Porque eu estava, nunca vou me esquecer dessa história, eu estava numa atribuição de estágio, onde a gente ia na Fundação Mirim para receber uma cartinha, para ir à empresa fazer uma entrevista, para saber se a empresa queria ali os seus serviços, né? Queria te contratar como o estagiário, o trabalhador ali. Você ia prestar serviços para essa empresa. E eu lembro que esse dia, né, duro que era, andava a cidade de Presidente Prudente inteira a pé. Tudo que eu fazia era a pé. E eu lembro que esse dia eu acordei e tava uma chuva, mas tava uma chuva, que eu fui até chegar à Fundação Mirim, da minha casa até chegar à Fundação Mirim, dava acho que uns 7 quilômetros por aí, mais ou menos isso. E até chegar à Fundação Mirim eu fui parando de ponto em ponto esperando a chuva passar. Por quê? Porque eu tinha um guarda-chuva e ele estava meio quebradinho, né? E comecei a sair de casa com o guarda-chuva, mas começou a chover muito forte, começou a molhar todo o meu pé e teve uma certa altura que deu um vendaval lá, o guarda-chuva virou ao contrário e eu acabei jogando guarda-chuva na rua de raiva e fui a pé parando de ponto em ponto. Então até chegar na Fundação Mirim eu demorei um tempão. Obviamente, quando eu cheguei lá, já tinham distribuído as cartinhas, todo mundo já tinha ido, só que a minha estava lá, numa empresa que era mais uns 3 ou 4 quilômetros do lugar que eu estava, né?
E daí eu peguei essa cartinha, tomei um esporro da coordenadora por ter chegado atrasado, né? Já cheguei com aquela cara de bom humor, mas tomei um esporro, saí pior ainda. Peguei a minha cartinha e fui. Só que quando eu olhei para o horário que estava agendada a entrevista nessa empresa, faltava assim coisa de 20 minutos, assim, meia hora, 20 minutos. E eu estava relativamente longe do lugar. E daí eu peguei a cartinha e fui correndo, né? Comecei a acelerar o passo para poder chegar no horário da entrevista, porque assim, você não podia dizer não para a entrevista que te direcionavam e você não podia faltar, que isso poderia te prejudicar, né, nas próximas atribuições de estágio, né? Fazia parte da dinâmica do lugar você não negar a entrevista e não faltar a entrevista, chegar pontualmente, né? E eu lembro que no caminho tinha um cemitério da cidade. E eu estava num extremo do cemitério e o ponto que ficava para a entrevista ficava no outro ponto. Na minha cabeça eu pensei, cara, eu vou cortar pelo cemitério, né? Que daí eu chego no outro ponto no horário. E daí no caminho, né? Para passar, começou a chover novamente e eu estava dentro do cemitério e comecei a apertar o passo e andei e eu lembro que eu tava com um All-Star vermelho e a sola do All-Star, eu andava tanto na cidade que a sola já estava gasta, estava lisa. Eu lembro que apertando o passo, eu passei numa lápide, assim, num túmulo, que ele estava pavimentado com azulejo. E eu tomei um escorregão, mas tomei um escorregão e a blusa era clara, eu caí assim meio que de costa e fui escorregando assim no azulejo e foi grudando água e lama na minha camisa, assim, que eu fiquei assim todo sujo, pisando duro de raiva e mesmo assim tive que ir no lugar. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista de emprego sujo, lameado. Eu lembro que a entrevistadora do lugar era até um pet shop na época. A dona do pet shop, a entrevistadora, quando viu eu chegando daquele jeito, tadinha, ela ficou até com dó. Assim, era um misto de dó, assim, e ela querendo entender por que eu cheguei daquele jeito. Aí, obviamente, não contei a história inteira, né? Senão ela ia rir da minha cara. Resultado, não fui aprovado, né? Cheguei ali pontualmente, mas não fui aprovado porque eu fiz a entrevista, eu lembro que com ódio, mas com uma raiva, assim, e não fui aprovado, obviamente. Cheguei em casa todo sujo, tive que cruzar a cidade novamente, todo enlameado, tomando chuva, sem guarda-chuva, a pé, e assim foi um dia que tudo desde o início começou a dar errado e foi aquele dia que você ficou assim pensando, meu Deus, por que tudo isso comigo num dia só? E aí que tá, né? Eu não conhecia esse conceito de lei de Murphy, mas já estava sofrendo sobre as influências, né? A influência desse conceito na minha vida. Outra história também bastante interessante e bastante engraçada também, eu já estava na faculdade, né? E nessa época eu já tinha dinheiro para andar de ônibus. Então eu acordei cedo, né? Eu lembro que eu fazia o seguinte: eu levantava de manhã, ia trabalhar, saía do lugar que eu trabalhava, ia a pé para a faculdade, estudava ali, fazia o dia, né, na faculdade, depois pegava o ônibus e ia embora. E nesse dia eu tinha que entregar um trabalho, que era um trabalho assim muito importante. Até o professor desse curso, ele era bem severo, assim, ele não deixava entregar depois do prazo, você tinha que entregar tudo certinho no prazo, porque ele era bem rígido, assim, né? Eu até entendo. E daí nesse dia eu perdi a hora de manhã, né? Peguei a minha marmita, coloquei dentro da mochila, coloquei o trabalho dentro da mochila e fui correndo para o ponto de ônibus, né? Para poder pegar o ônibus para ir trabalhar. Quando eu cheguei, o ônibus estava parado, assim. Eu lembro que era uma rua, era descida, assim. E eu fui correndo para pegar, para alcançar, né? Eu lembro que o ônibus até o motorista me olhou de cara feia porque ele teve que esperar ali alguns segundos até eu entrar no ônibus. E daí eu entrei, o ônibus lotado, o ônibus da manhã, todo mundo indo trabalhar, né? Eu lembro que eu fiquei em pé no ônibus, né? Entrei, passei ali o cartão na catraca e fui pro meu lugar e peguei um lugar no fundo do ônibus, perto da porta ali de descida e fiquei em pé ali, né? Segurando no ônibus ali para poder ir pro lugar. E eu lembro que eu comecei a achar estranho que todo mundo me olhava com cara feia. Todo mundo me olhava com cara feia dentro do ônibus. E eu não estava entendendo o porquê, né? Daí, uma moça pegou e me cutucou e falou assim: eu acho que algo vazou na sua mochila.
quando eu olhei para baixo, tirei a mochila das costas e olhei para baixo, a minha marmita com estrogonofe tinha aberto dentro da mochila, o creme de leite tinha vazado pelo tecido da mochila, e eu olhei assim no ônibus, tava uma risca assim no corredor, sabe, de estrogonofe até o lugar que eu tava parado, assim, todo mundo tava olhando aquela risca, assim, aquela trilha de estrogonofe até onde eu tava parado, e me olhando com cara feia, assim. Ouso dizer que acho que derrubei estrogonofe até no sapato das pessoas e eu não tinha percebido. E daí que eu fui até o final da viagem com a mochila vazando estrogonofe, rezando para não ter sujado o meu trabalho final da faculdade que estava dentro, né? Quando eu desci do ônibus, abri a mochila, nossa, mas tinha frango e batata palha no trabalho, tava tudo danado. Aí pensei comigo, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Dá vontade de jogar a mochila no lixo, de tanta raiva, de tanto ódio que eu tava. Obviamente não fiz isso. Cheguei no lugar do trabalho, tirei todas as coisas de dentro, pensei comigo, não, sujou o trabalho, né, melecou tudo, mas eu tô com um pendrive. Vou em alguma lan house na hora do almoço, imprimo o trabalho e ok, né? E foi o que eu fiz. Só que quando eu cheguei na lan house, coloquei o pendrive lá, eu não tinha salvo o trabalho. Aliás, eu tinha, na minha cabeça eu tinha salvo, mas o computador não salvou o trabalho. Então, não consegui imprimir, tomei um esporro à noite do professor por não ter entregue o trabalho, porque você imagina, você chega pro professor e fala assim, ah, não vou entregar o trabalho porque a minha marmita abriu dentro da mochila. Obviamente, né, é uma história muito fabulosa, assim, para o professor acreditar, né? Não sei se ele acreditou, mas mesmo assim tomei um esporro danado, não entreguei o trabalho. Eu lembro que ele deixou eu entregar um trabalho numa outra data, mas valendo a pontuação, né? Uma pontuação menor de nota por ter entregue atrasado. Ele ainda foi legal, né? Deixou eu entregar o trabalho. Mas mesmo assim, mais uma vez eu estava sofrendo sob a influência desse conceito de lei de Murphy, porque já acordou, né? Já acordei atrasado, já quase perdendo o ônibus. E foi assim que eu tive contato sem saber com esse conceito, sem saber do nome, né, desse conceito, que é bastante interessante. E você, já teve aquele dia também que parecia nada dar certo? Aquele dia que você olhou para cima e falou, meu Deus, vou reiniciar o dia porque nada tá dando certo. Eu já tive, eu tenho certeza que você também já teve. Então deixa aqui nos comentários a sua história sofrendo a influência da lei de Murphy. Eu me despeço aqui, até o próximo vídeo. Tchau!